quanto no consultório particular ou de convênio. Próximo. Mas, isso, quando a gente fala especificamente do SUS, a gente tem alguns processos que são específicos, que são diferentes daqueles pacientes que são particulares ou que são convênios. Os mecanismos são um pouco diferentes. E em 1988, com o advento da Constituição, no artigo 196, aquele grupo foi iluminado ao colocar que saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Próximo. E ao ser colocado isso, alguns anos depois, o governo, para poder garantir aquilo que a Constituição previa, ele implementou o SUS. E com a função, né, para garantir à população o direito de acesso universal à saúde integral. Antes do SUS, isso é bom a gente lembrar, às vezes os mais jovens não lembram como era antigamente, ou então algumas pessoas mais velhas já tinham convênio ou tinham dinheiro, mas antigamente as pessoas que não tinham dinheiro eram atendidas nos hospitais filantrópicos. Ficavam à margem de ter um tratamento de uma maneira adequada. E os hospitais forneciam aquilo que era possível dar dentro das condições que eles tinham. Com o advento da Constituição, eles passaram a ter uma série de direitos, uma série de benefícios. Próximo. Então, o Ministério, ainda depois que criou o SUS, ele começou a ter que se organizar. Então, ele se dividiu em várias secretarias, uma delas a Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos, que está ali verde do lado direito da tela, e com isso, para poder melhorar e fazer face àquelas demandas que a Constituição colocou. Próximo. Uma das coisas que ele fez foi dividir os medicamentos em grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, o grupo 1 são aqueles medicamentos que a União é a responsável. Então, são medicamentos mais elaborados, mais caros, em que você tem uma logística bem complexa para poder oferecer ao cidadão. Então, esse tipo de medicamento do grupo 1, quem é responsável é a União. O grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade se dá pelo ente estadual, pelas secretarias estaduais de saúde. E naquele grupo 3, são medicamentos cuja responsabilidade é pelo financiamento tripartite, mas a responsabilidade da aquisição e dispensação é dos municípios. Próximo. Ainda naquela estruturação do Ministério, e ainda tendo em vista essa perspectiva dos grupos de medicamentos, foram criados vários órgãos. A Anvisa, que basicamente cuida de registro. Então, se uma medicação ela quer entrar aqui no Brasil, ou ela for produzida no Brasil e quiser ser comercializada, ela precisa chegar na Anvisa e mostrar todos os dados que aquela medicação tem. Quais são os estudos que existem? Essa medicação é boa ou não é boa? E a Anvisa ela dá o registro e permite ou não que aquele procedimento ou aquela medicação possa ser oferecido aqui no país. Já a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia no SUS. Então, ela recomenda ou não a incorporação de tecnologia de saúde. E a gente já vai definir um pouquinho mais lá na frente o que é tecnologia em saúde. Ele evidencia a eficácia, segurança e custo-efetividade em relação às tecnologias que já existem. E isso acaba criando uma certa confusão. Por quê? Porque a Anvisa olha, ela diz que um determinado medicamento ou procedimento está ok, ela preenche todos os critérios, ela funciona para determinados casos, ela coloca a indicação daquilo dali, ela coloca a maneira como a medicação deve ser utilizada, mas nem sempre a Conitec incorpora aquilo que a Anvisa coloca. E isso você já pode imaginar que se um medicamento ele é visto pela Anvisa e o medicamento ele está ok,
Ele tem indicação em bula que a Anvisa coloca, e a Conitec ele não incorpora, já cria um problema. Por quê? Porque o governo não dá uma medicação que existe e que ela funciona. E isso já cria a judicialização. Esse é um dos gaps, é um dos problemas que o Brasil vai ter que lidar, tem que lidar agora e tem que lidar mais ainda no futuro, para poder verificar como é que essas medicações que entram, se elas vão ou não ser oferecidas pelo governo e como. Próximo. Então, falando especificamente da Conitec, aqui é o site da Conitec que eu acabei de tirar. Eu tirei essa foto há 1 hora atrás. E aqui vocês podem ver, né? É um site comum, ele é um site muito fácil de você entrar e verificar o que está acontecendo nele. Próximo. Então, a Conitec, ela teve várias regulamentações, mas teve um específico, que foi o decreto 7.746 de 2011, que regulamentou como ele funciona hoje. Então, ele é composto pelo plenário e por uma secretaria executiva. No plenário, tem vários entes. Tem o Conselho Federal de Medicina, tem o Conselho Nacional de Saúde, tem o CONAS, que são o Conselho Nacional das Secretarias de Estaduais de Saúde, o CONASENS, que são as secretarias municipais, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que faz a regulamentação de convênios, do que é que os convênios podem ou não fornecer, e a Anvisa, cujo funcionamento eu já expliquei. E ele tem uma secretaria executiva, que é composta pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Próximo. Dentro do slide anterior, existem alguns problemas que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E a Conitec, quando ela quer saber se alguma tecnologia ela é boa ou não, ela tem uma série de mecanismos que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, mas no meio desse processo ela faz consultas públicas. E é muito fácil também de vocês entrarem no link aqui à esquerda, onde tem página inicial, consultas públicas, logo embaixo, você consegue acessar com um clique, de maneira bem simples. Próximo. E aí você pode também fazer por busca. Você tem essa foto eu também tirei agora às 3, 4 horas da tarde. Então, você pode colocar o nome da doença, você pode colocar o nome do medicamento, e você, de uma determinada tecnologia, e lá ele vai sair várias coisas, vários estudos que a Conitec fez para ver se ia incorporar ou se ela ia elaborar uma diretriz de utilização ou não. Próximo. Então, a Conitec ela tem como função assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, na exclusão ou na alteração da tecnologia de saúde pelo SUS. E isso através da confecção ou alteração dos PCDTs. Próximo. E o que é tecnologia em saúde? É o meio pelo qual a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população. A tecnologia envolve várias dimensões, não é só medicamento. Próximo. Então, além de medicamentos, existem materiais, equipamentos, procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais e de formação e suporte, e programas e protocolos assistenciais. Próximo. Então, nos protocolos e diretrizes, próximo, né, o PCDT significa Protocolo Clínico e Diretrizes de Tratamento. Eles estabelecem critérios para diagnóstico, para tratamento, então a doença como a artrite reumatoide, que é o que a gente está falando hoje. Como ela é diagnosticada? Então, ela diz, seguindo critérios científicos, ou pelo menos devendo fazer isso, deveria seguir isso,
ela estabelece critério para como é o diagnóstico de artrite reumatoide. Então, se o seu médico diz que você tem artrite reumatoide e ele quer passar uma medicação especificamente para você pegar pelo SUS, como foi que ele chegou a esse diagnóstico? Existem critérios, né? Existe critério para uma pneumonia, para artrite reumatoide, para uma artrite da psoríase, para um lúpus, enfim, existem critérios para cada doença tem um critério diferente. E o médico ele tem que seguir esse critério. E, normalmente, o Ministério, com razão, exige que o médico defina qual foi o critério que ele adotou para poder dizer que você tem ou não aquela doença específica. O tratamento pode ser feito com medicamentos ou com produtos. A posologia, ou seja, ela vai entregar para você quantas miligramas por quilo. A medicação X são 8 miligramas por quilo, a outra medicação são 400 miligramas por dia. Enfim, ela designa aquilo dali. Os mecanismos de controles clínicos, ou seja, se você prescreve a medicação X, você tem que ter um controle. Vamos à hidroxicloroquina, que é tão comentada hoje em dia por conta do Covid. Ela, por exemplo, exige que antes de você utilizar, você faça um exame com oftalmologista, por exemplo. Acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos, que isso nem sempre ela consegue fazer, porque quem é o responsável para poder verificar isso são as secretarias estaduais, e nem sempre elas conseguem acompanhar. O que é isso? É saber se aquele tratamento que você está fazendo realmente está sendo efetivo ou não. Tudo isso baseado em evidência científica e critérios de segurança, eficácia, efetividade e custo-efetividade. Próximo. Então, isso, vejam só que elaboração bacana, né? Eu me empolgo em falar nesse tipo de situação, porque a construção do SUS e como ele foi pensado foi muito bonita. Então, ultimamente, eles têm utilizado esse método de avaliação chamado ATS, em que existem várias dimensões. Você avalia a parte clínica, onde você avalia a segurança, indicação, qual é a população, quem é que deve utilizar aquela medicação, quem é que não deve utilizar aquela medicação, quais são os custos de eficiência, custo-atividade, custo-utilidade, quer dizer, a parte econômica da situação, se aquele remédio é muito caro, quanto o SUS vai gastar, quantos pacientes com artrite reumatoide existem no país. 0,7% da população tem. Quanto é 0,7%? São tantos milhões de pessoas. Quantas dessas pessoas vão precisar utilizar essa tecnologia? Tantas pessoas. Como é que essas pessoas vão ter acesso a isso? Quanto esse remédio vai custar? Quanta gente vai pagar por ele? Tudo isso é avaliado através da ATS. E dependendo até da medicação, se ela precisa ser guardada na geladeira, se ela não precisa, tem toda uma logística, tem todo um estudo que a pessoa tem que verificar para como ele vai adquirir e como ele vai conseguir chegar até na ponta lá o paciente, para como ele deve conseguir pegar, como ele consegue dispensar essa medicação de uma maneira adequada. Próximo. Então, para isso, ela utiliza, como a gente já falou, estudos de eficácia, segurança, avaliação econômica e o impacto orçamentário. Próximo. Para isso, eles fazem uma série de situações. Tem um caminho que eu vou mostrar aqui para vocês, mas uma das coisas que eles fazem são enquetes. Eles perguntam ao público qual é a opinião deles. Próximo. E esse daqui é uma foto que eu tirei do próprio site da Conitec. Então, essas bolinhas verdinhas, que são numeradas, número 1, número 2, número 3, tem um passo a passo que a Conitec faz, qual é o caminho que a Conitec, desde que ela recebe uma demanda, né? Vamos supor que uma determinada indústria farmacêutica queira fornecer a medicação X. Então, ela vai até depois de aprovado pela Anvisa, depois de a Anvisa dizer que aquele remédio é seguro, tem os seus problemas aqui e ali, posologia, etc.,
ele pega, vai até a Conitec e leva todos os estudos que comprovam aquilo dali, o registro na Anvisa, e chega e diz: eu gostaria que essa medicação fosse dada pelo SUS. Então, o SUS recebe, agora não precisa ser só da indústria farmacêutica. Uma sociedade, por exemplo, a Sociedade de Reumatologia, em 2018, por exemplo, requeriu a incorporação do micofenolato para o tratamento de lúpus, e a Conitec incorporou. Vocês podem entrar lá no site e verificar que o micofenolato tem decisão da Conitec, tem protocolo dizendo que o micofenolato é interessante para ser utilizado nos pacientes de lúpus. Isso tem outra confusão que a gente pode até comentar depois. Mas, enfim, a sociedade, uma pessoa, uma indústria farmacêutica, ela vai lá e coloca uma demanda. Essa demanda ela vai ser avaliada pelos documentos. Depois, no número 2 ali da bolinha verdinha, vocês vão ver que ela analisa os estudos apresentados. Depois, ela verifica, pede mais estudos para que o governo, algumas pessoas que são contratadas pelo governo, ela fazem outros estudos para poder realmente avaliar que aquela tecnologia funciona ou não. E aquilo dali é elaborado o relatório vai ao plenário, o plenário vota, e aí o plenário dizendo que aquilo dali está legal, ele vai pegar e vai fazer a consulta pública. E aí a consulta pública é quando todos nós, como cidadãos, também empresas, também sociedades, enfim, todo mundo pode chegar lá e pode dizer: olha, se eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que você errou aqui, eu acho que isso aqui está ótimo, enfim, você pode dar a sua opinião. Depois ela volta para o plenário, né, que retifica, e vai para o secretário do Ministério da Saúde, que pode realizar uma audiência pública e que avalia, no final das contas, o relatório, decide se realmente aquele dali vai ser publicado ou não, e se ok, ele vai ser publicado no Diário Oficial. Sendo publicado no Diário Oficial, existe um prazo de 180 dias para ele poder ser incorporado. Esse também é um outro problema. Por quê? Porque nem sempre o que foi decidido aqui, depois de 180 dias, isso foi incorporado. Então, é um outro problema que existe também desse prazo não estar sendo sempre cumprido. Próximo. Então, aqui também coloquei aqui, também entrei no site, também fotografei para vocês verem que no dia 29 de novembro de 2017, ele publicou 7 consultas públicas, dentre elas as 3 aí de osteoartrite de joelho e de quadril. Por que eu selecionei essas daí? Porque essas que foram feitas, o processo foi tão confuso que acabou não indo adiante, eles não fizeram a atualização da maneira correta. Às vezes acontece deles começarem o processo e não terminarem. Próximo. E como é que você participa de uma consulta pública? Esse slide foi cedido pelo Paulo Aldani e tem alguns outros slides que foram cedidos por ele também, a quem eu agradeço. Então, você tem 3 formas de você pegar, e são 3 formulários diferentes que você pode acessar lá no site da Conitec. Depois a Priscila vai mostrar isso bem detalhadamente para vocês. Então, tem um formulário de experiência e opinião. Então, que você vai dar a sua experiência a respeito daquilo dali. Tem o formulário de contribuição técnico-científica, ou seja, ele vai pegar aqueles trabalhos que saíram publicados ali e ele diz: olha, esse trabalho não foi visto, eles não levaram em consideração esse trabalho. Ou então saiu um trabalho agora recente e ele não foi incluído. Então, eu vou mandar para lá para que eles possam ler e verificar o que é que está acontecendo. E um formulário de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em que é específico para cada tema e cujo objetivo é registrar a opinião de pacientes, cuidadores ou responsáveis pelo paciente, para compreender a sua perspectiva. Tá? Então, todas essas contribuições são compiladas, analisadas e levadas ao plenário da Conitec. E isso é lindo. Veja só
como isso foi muito bem elaborado, mas tem problemas, e a gente vai discuti-los daqui a pouquinho. Próximo. E uma das coisas que a Colitec, com razão, tem que levar em consideração em termos de farmacoeconomia. Por quê? Porque os recursos são finitos. Agora, as necessidades não. Então, você tem que identificar o recurso, o dinheiro é público, e ele deve ser gasto de uma maneira muito séria, de muito eficiente, para que o recurso não seja desperdiçado. E a gente sabe que dentro do sistema público, 20 a 40% dos recursos são desperdiçados. Então, essa preocupação de utilizar o recurso da melhor maneira possível, de ser da melhor maneira possível que ele seja aplicado, é espetacular. Então, ele tem que verificar custos e comparar os resultados, a efetividade, a qualidade de vida, a utilidade, a eficácia, a segurança e a mortalidade. Então, por exemplo, lançam um medicamento para tratar câncer. Vou dar um exemplo hipotético. E é um exemplo muito controverso e que, no final, a gente pode até conversar a respeito dele. Mas vamos colocar aqui que um determinado remédio ele funcione para um determinado tipo de câncer. Mas esse remédio, ele faz com que a pessoa tenha, dentro de um câncer, especificamente, ele só serve para um câncer terminal, mas que ele só faz a pessoa viver mais 15 dias. No entanto, o custo dele custa 100 mil reais. Essa é uma pergunta daquelas escolhas de Sofia. E, às vezes, parece muito cruel que a gente faça, mas o governo faz e ele tem que fazer. Então, será que vale a pena a gente pegar e dar 100 mil reais para um remédio que só faz a pessoa viver mais 15 dias? Eu sei o quanto isso é controverso ou não. Eu sei que a dor é individual. Mas, como gestor público, essa é uma pergunta que tem que ser feita, ela tem que ser posta, ela tem que ser analisada, e, na hora de votar, todos têm que ter essa exata noção para poder tomar a decisão mais correta. Próximo. Pode clicar mais 3 vezes, por favor. Então, assim, essa avaliação de tecnologia em saúde trouxe um grande avanço tecnológico nas últimas décadas. Isso é palpável, a gente observa. Agora, na Covid, né, a gente tem mais de 6 mil estudos. A gente, em 6 meses, descobriu que corticoide, numa determinada fase, é boa. A gente descobriu que determinadas coisas, como colocar o paciente em pronação, né, deitado, de bruços, como a gente fala, isso pode melhorar a ventilação da pessoa. A gente conseguiu encontrar drogas que diminuem o tempo de internamento. Enfim, dentro de muito pouco tempo, a gente conseguiu encontrar soluções. A tecnologia traz isso, né? E isso traz melhorias na qualidade da saúde da população e reduziu a taxa de mortalidade. Agora, como toda tecnologia, ela tem os seus benefícios, que foram citados aqui, mas ela tem seus riscos, porque tecnologias novas levam a novos riscos e tem os seus custos. E, normalmente, essas novas tecnologias custam muito. Próximo. E vejam só o resultado disso, né? Diminuição da mortalidade infantil, próximo, que aqui no Brasil aconteceu e no mundo todo aconteceu. Aqui, esse slide até a gente já tinha comentado ele no sábado passado, mas eu fiz questão de colocar, né? Se a gente for comparar os dois de cima, a gente observa que antigamente, em 1950, né, há 70 anos atrás, a população era menor e quem conseguia chegar com mais de 80 anos era uma parte muito pequena na população. Quando você vai comparar 2010, essa população cresceu, né? A expectativa de vida dela aumentou bastante, né? A ponta está lá mais para cima. E vocês vejam no último gráfico lá do lado direito e abaixo, em 2100, que daqui a 80 anos a gente vai viver muito mais e com muito mais qualidade. Essas patologias que fazem a gente morrer no dia a dia, né? Tuberculose, infecções e tudo isso deve ser superado no futuro, se Deus quiser, o mais próximo possível. Próximo.
Mas aí tem aí a questão de custo, né? Que o custo da saúde ele cresce numa proporção muito maior do que a própria inflação. Próximo. E quando a gente vai ver esses medicamentos imunobiológicos e os chamados biosimilares, que também tem a ver um pouco com o que a gente vai falar hoje, eles têm um custo extremamente alto, próximo, e isso faz com que as pessoas, né, que lidam com a saúde, os gestores em saúde, públicos e privados, eles saiam atrás de tentar cortar esse custo com toda a força possível. Próximo. E aqui um parênteses, né? Que a gente falando de custo, a gente sempre tem que lembrar, e sempre que eu estou falando sobre algo do público, né, do SUS, eu sempre relembro que o gasto total em saúde do país é de 8%. No entanto, desses 8%, 4,4% são com gastos privados, e só 3,8% deles, ou 45%, é que são gastos públicos. E isso é um absurdo. Por quê? Porque 45% de todo esse dinheiro, que é muito menos do que a Inglaterra, muito menos do que quase todos os países da América do Sul, esse percentual é muito pequeno, e tratam 160 milhões de pessoas. Então, a maior parte da população tem uma fatia muito pequena do dinheiro para poder cuidar dele. Próximo. Bom, e aí a gente vai falar especificamente. Vocês já viram um panorama, né? Quer dizer, o governo ele garantiu que a solução, que a saúde é um direito de todos, a saúde no Brasil ela é universalizada, todos têm direito, todos têm acesso. Muitas das pessoas, inclusive, que têm planos de saúde, utilizam o SUS. E vocês já viram como ele é mais ou menos, como é que foi feita a divisão lá do Ministério da Saúde, os órgãos que ele criou para poder tratar da regulamentação, ANS, Anvisa e Conitec. Como é que a Conitec avalia essa incorporação de novas tecnologias? E uma delas diz respeito à artrite reumatoide, e que foi o foco dessa aula, por conta de um pequeno problema que houve. Agora, em fevereiro de 2020, em fevereiro, há 4 meses atrás, a Conitec ela fez um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para artrite reumatoide, ou seja, ela definiu como deve ser o diagnóstico e o tratamento de artrite reumatoide. E lá no fim, lá no das últimas páginas, ele coloca que a troca de uma medicação imunobiológica por outro ou por um biosimilar em paciente que vem respondendo adequadamente à terapia deve ser realizada de acordo com a prescrição médica. E quando a gente fala prescrição médica, não é decisão médica, porque a decisão médica ela é sempre, ou deveria ser sempre, compartilhada com o paciente. E todo mundo achou uma maravilha, a gente aplaudiu de pé esse novo protocolo que aconteceu. Próximo. Mas aí, agora, em março, né, aqui vocês vão ver uma droga chamada baricitinib. Em 12 de março, ela avaliou que essa droga é interessante, pelos motivos que a Conitec acha, e decidiu incorporá-la. Então, como tinha uma droga nova, a Conitec devia dizer como essa droga deveria ser utilizada. Então, nada mais óbvio, né, lógico, que ele revise o PCDT e que ele inclua essa nova droga que, para ele acha conveniente ter. Próximo. E assim ele fez. Nesse relatório de recomendação, não é o protocolo ainda, é só um relatório, que foi apresentado agora em junho, tá? E que a gente tem até, salvo engano, até o dia 7 do próximo mês para a gente poder contribuir. Depois a Priscila e a Ana vão me lembrar aqui, vão me corrigir se eu estou errado ou não. Ela pegou e colocou esse relatório incorporando o que deveria ser só para incorporar essa nova droga.
e que é uma coisa justa, e que é uma coisa boa para os pacientes, porque mostra mais uma opção de tratamento para artrite reumatoide. Próximo. E aqui ele colocou vários imunobiológicos, colocou o baricitinib, como a gente já esperava que ele fizesse, determinou a dose. Próximo. Só que lá no fim, praticamente no penúltimo parágrafo, ele retirou a possibilidade do médico discutir com o paciente e prescrever ou não para ele o biosimilar. Ele retirou das mãos do médico e das mãos do paciente a possibilidade de fazer essa escolha. E isso é uma coisa muito grave. Por quê? Porque isso não segue a recomendação do mundo inteiro. E a gente tem uma série de contextos que a gente vai falar aqui para vocês, que a gente vai esmiuçar um pouquinho bem rapidamente, para vocês entenderem o quanto isso é ruim. Todas as vezes que você retira do médico e do paciente e coloca a mão do gestor especificamente, para que ele decida qual medicamento o paciente vai utilizar, o quanto que ele vai trocar ou não, tudo isso implica em problemas. Por quê? Porque a decisão deveria ser sempre do médico compartilhado com o paciente. Próximo. E aí a gente começa a esmiuçar os problemas. A gente falou de uma coisa espetacular, que é o SUS, e dos mecanismos que existem. Mas por que esse tipo de situação acontece? E essa situação acontece, primeiro, por conta da composição da Conitec. Dentro da composição da Conitec, vocês vejam que tem representantes de cada secretaria, são 7, do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS, do CONASENS, da ANS e da Anvisa. Ótimo, perfeito. Só que vocês, se a gente fosse elaborar um protocolo sobre pneumonia, quem deveria ser a pessoa que está lá discutindo? Um pneumologista? Um reumatologista? Ou um dermatologista? É claro que tem que ser um pneumologista, porque ele é o especialista. Se existe representante de pacientes, e pode vir através do Conselho Nacional de Saúde, quem deveria estar lá? Uma pessoa, o cara que é portador de uma alteração do pulmão, ou uma pessoa que tem artrite reumatoide? É claro que tem que ser um paciente que entenda, que saiba, que conheça os novos guidelines, que seja especialista naquele problema. Sem o especialista, a decisão ela fica capenga. Não adianta só revisar a literatura. Existem contextos clínicos que só o especialista é capaz de dizer. E o especialista, quando ele olha, ele não vê somente o PCDT. Nós, especialistas, quando a gente vai estudar artrite reumatoide, eu olho o que está no PCDT, mas eu olho o que o Colégio Americano de Reumatologia recomenda, o que o Colégio Europeu recomenda, o que a Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda. Essas recomendações, esses trabalhos vão mostrando novas possibilidades. E a Conitec, sem os especialistas, sem acompanhar esse tipo de coisa, ele não alcança esse tipo de mudança. E isso gera muita confusão, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso também. Então, a estruturação da Conitec, que foi tão bem pensada, se mostra hoje se mostra que ela é equivocada, porque falta ela o especialista ali dentro dando opinião sobre aquele problema. Isso é lógico. Como alguém pode contestar que se vai conversar sobre pneumonia, tem que conversar com um pneumologista. Não existe esse tipo de pensamento lá dentro. E isso deve acabar urgentemente. E um outro processo que acaba fazendo
com que esse tipo de coisa também aconteça é que a agilidade na formação desses protocolos ele é muito baixa. Então, por exemplo, dentro da reumatologia, a gente tem mais de 100 patologias que a gente trata. Artrite reumatoide, lúpus, gota, artrose, por aí vai. Mais dos PCDTs prontos, a gente tem de 7 patologias. E as outras 100 que estão lá? Não existe uma diretriz. E isso faz com que haja uma pressão dentro do governo para que ele forneça medicamentos. E ele forneça medicamentos que a Inglaterra fornece, que a França fornece, que a Alemanha fornece, que Honduras fornece. Não estou falando só de país rico, estou falando de país pobre, igual o Brasil, que o Paraguai oferece e que aqui não oferece. A discussão e a agilidade da Conitec tem que mudar. Próximo. Aqui, aqui se você entrar no site do NICE, que é o Instituto de Saúde da Inglaterra, você pode acessar lá o que há de mais moderno que eles exigem. O NICE, o sistema inglês, é totalmente público. E, como ele é público, o poder decisório é bem parecido, ou deveria ser bem parecido com o brasileiro. E quando a gente compara os guias de recomendação do NICE e compara os guias de recomendação e a gente coloca os dois e faz uma análise, a gente verifica que eles são, muitas vezes, muito diferentes. E isso é inadmissível, porque o médico e o paciente que acessa, ele chega e diz, mas lá tem, doutor. E esse aqui não tem. Por quê? Porque, enfim, não tem. Porque não foi avaliado de forma adequada. E o médico, muitas vezes, não tem opção a não ser passar aquele tratamento específico. E na hora que ele prescreve, o SUS não tem, judicializa, e o governo, em vez de comprar aquela medicação de forma programada, ele paga um custo muito alto para comprar, o que representa a judicialização, que é dinheiro jogado no lixo. Se fossem organizados o suficiente, a judicialização no país tenderia a acabar. Porque se existe uma forma de fornecer aquela medicação para o paciente, para que os pacientes vão precisar judicializar? Próximo. Então, aqui, por exemplo, é um guia da Sociedade Britânica de Reumatologia. E esse guia da Sociedade Britânica, se vocês olhar um pouquinho mais abaixo, vocês vão ver lá o carimbo do NICE. Então, a sociedade fez um guia de manejo para lúpus eritematoso sistêmico. A sociedade fez, o NICE analisou, o governo, que é o equivalente ao governo brasileiro, o Ministério aqui do Brasil, e ele carimbou, ele disse, bom, isso aqui é o que eu vou fornecer. E o que foi que aconteceu? Eles se planejam. O que a sociedade recomendou, eles acompanham o trabalho de formação daquele protocolo, e ele carimba, e ele diz, isso é correto, eu concordo, vamos oferecer, esse é o tratamento correto para os nossos pacientes. Isso é feito com planejamento, que é o que falta a gente. Próximo. Então, é isso que acontece. Quando existe, o slide ficou um pouquinho fora do padrão, enfim, o fluxo, que foi feito brilhantemente também, de novo, pelo Paulo Dani, existe a prescrição e a gente vai consultar o PCDT. Se ele tem, se essa medicação tem lá, ele é financiado pela União, a compra é centralizada e planejada. Quando não existe, quando ele não produz, ele não tem a velocidade, ou ele produz de maneira inadequada, ele não vai ter aquele serviço e o paciente vai judicializar, gerando compra emergencial pela União, Estado do município, e isso gera prejuízo para o Estado. A falta de planejamento gera prejuízo para o Estado. Próximo. Então, o governo tem certas dificuldades para comprar o medicamento originador e o biosimilar por conta dessa lei 8666, que ela
regulamenta que o governo tem que comprar pelo mais barato produtos iguais. Só que os biosimilares não são iguais. Quem assistiu a live do sábado viu como o Ricardo Garcia brilhantemente orientou e mostrou que não são drogas iguais. Então, mesmo essa lei sem ser modificada, ela poderia ser utilizada dizendo que se houvesse uma boa vontade do governo em se comunicar e explicar isso para a justiça, para os tribunais de conta, eles veriam que os produtos não são a mesma coisa, que eles poderiam ter mecanismos de compra diferenciado. Próximo. E a própria Anvisa, e aí a gente vai passar bem rapidinho, pode ir clicando, por favor. Ela, nessa nota de 2018, pode clicar novamente, ela mostra que o médico é quem deve ser responsável. A Anvisa, que é um órgão do governo, que é feita para poder dizer se a medicação deve entrar no país, se ela funciona ou não, ela recomenda que quem deve prescrever é o médico, em consonância com o paciente. Próximo. E ele também diz nessa nota que se um remédio puder ser substituído por outro, ele constará em bula. Então, se não consta em bula que uma medicação pode ser substituída por outra, como o governo quer fazer essa troca, se em bula vem dizendo que não pode. Próximo. Aqui, de novo, né, falando que é importante que o médico participe. Próximo. A Sociedade Brasileira, pode ir clicando, pode ir passando bem rapidamente. Ela também fala, né, que o médico é quem deve ser o responsável, que várias trocas, quer dizer, que você trocar um biosimilar várias vezes, se vocês quiserem, a gente pode se detalhar. A gente falou na live de sábado, mas a gente pode repetir aqui. Múltiplas trocas não são indicadas. Próximo. De novo, a Sociedade Brasileira, né? Que o médico e o paciente quem deve seguir. Próximo. A exemplo do que aconteceu na Sociedade Brasileira, várias outras sociedades, a de dermato, a de gastro, GDIB, todas elas têm posicionamentos exatamente iguais à sociedade. Isso foi feito em 2018. Agora, em 2000, menos de um ano atrás, a nova diretoria da Sociedade Brasileira de Reumatologia, muito apropriadamente, de novo, pode clicar de novo, ela também fala sobre essa troca, que ela não deve ser feita de maneira aleatória pelo gestor, ela deve ser comunicada, deve ser uma decisão do paciente e do médico de maneira conjunta. Pode passar o próximo. Aqui são várias situações aqui que eu coloquei para vocês. Esse material, como vai ficar disponibilizado pela BioRede, a aula e os slides, naturalmente, eu fiz questão de colocar porque aqui vocês podem ter material para poder ser fonte de pesquisa. Então, estou passando o slide rápido, mas isso é mais para ser fonte de pesquisa para vocês no futuro. Próximo. O PANLA, que é a Liga Pan-Americana, que envolve todos os países das Américas, né, do Canadá ao Chile, ela também pode passar, pode dar uns 4, 5 cliques aqui rapidamente. Também ela tem um posicionamento, me perdoe porque está em inglês, enfim, mas que ela também coloca aqui, né, pode dar mais um clique, que a utilização de biosimilar, ela é contra a substituição automática. Próxima. Mais uma. Né? Existe essa questão ética, porque o médico, se for mudado de uma medicação para outra, sem a anuência do paciente, ele é obrigado a falar ou não para o paciente? Claro que é. Próximo. O próprio Código de Ética Médica, ele fala lá no artigo 22 que é obrigação do médico falar para o paciente. Então, o médico, sabendo que existe isso, ele não pode deixar
de comunicar ao paciente que isso existe. Próximo. Né? Então, assim, essa troca automática, essa troca múltipla, você ter várias medicações e sair trocando uma pela outra, isso é muito ruim. Pacientes podem ter problemas por conta dessa troca. Próximo. E, por fim, veja só, será que é mais barato trocar? Agora, o Ministério da Saúde, no ano passado, ele comprou um biosimilar de uma determinada medicação e, quando ele foi para o pregão, que ele foi verificar quem dava o preço menor, o originador que os pacientes já vinham utilizando foi 8% mais barato. O governo, no final das contas, pagou 8% a mais em cima de não sei quantas mil ampolas, né, porque fez essa substituição. Então, isso tem que ser visto de maneira bem adequada. Só existe nexo de você ter um biosimilar, como o Panlar falou, se a medicação for realmente mais barata do que a outra. Próximo. E aqui tem várias também literatura para vocês, né, mostrando aqui estudo americano, turco, enfim, vários estudos aí mostrando que nem sempre a substituição de um biosimilar por um remédio de marca, ele é uma coisa interessante. Próximo. E veja só, mas aí pode surgir a pergunta, e com propriedade, mas a Dinamarca e a Noruega trocaram. Eles pegaram todo mundo que estava utilizando uma substância e trocaram por outra, por um biosimilar. Foi à força, não teve conversa. Eles fizeram isso. Realmente, eles fizeram. Mas tem uma diferença que não é feita aqui. Aqui tem dois problemas. Primeiro, lá na Dinamarca, eles não saíram mudando de um biosimilar para outro biosimilar, para outro biosimilar, para outro biosimilar, para outro biosimilar. Não, eles mudaram de um para outro. E segundo, que é muito importante, aquelas pessoas que falharam ao uso na troca, aquelas pessoas que vinham com a doença estável. E quem tem artrite reumatoide, vocês sabem bem o quanto, muitas vezes, é difícil você encontrar estabilidade com a medicação. Então, esses pacientes que mudaram, que voltaram a ter dor, que voltaram a ter atividade, eles não mudaram. Eles ofereceram para o paciente ele voltar para a medicação que ele estava utilizando antes, o originador. Veja como isso foi espetacular. No final das contas, eles compraram um biosimilar, ele foi mais barato, eles trocaram, mas para quem falhou, ele acolheu, ele abraçou os pacientes e você não ficará abandonado. Você não vai precisar fazer nova consulta, novos exames. Você não vai precisar abarrotar o sistema público através de tentando conseguir consulta com o reumatologista para que ele possa trocar a sua medicação e você tentar uma experiência e verificar se aquele remédio novo vai ou não passar, porque também tem isso. Isso significa que a pessoa não vai sair, não vai parar de trabalhar, não vai ter a licença, pegar dinheiro do governo. Veja só que espetáculo, eles voltaram, eles deram a medicação original. E o pior, para aquelas pessoas que eles deram a medicação original, 86% voltou a ficar bem. Então, uma troca neste nível, ela é aceitável? Claro que é. Mas aqui, isso acontece? Não. Isso aqui acontecerá? Provavelmente não. Então, a gente tem que se insurgir contra esse tipo de mecanismo que é lamentável. Não existe outra palavra melhor para definir do que essa, que é lamentável. Próximo. Enfim, eu utilizei aqui alguns slides da Cantar, né? Terei muitos dados do IBGE, da ONU, da ANS, muitos dados da Conitec e muitos dos slides me foram cedidos pelo Paulo Dani, que é dermatologista. Aí tem meu e-mail, né? Esse sobrenome complicado, mas a gente está aqui à disposição para as perguntas que virão depois. E também, se vocês tiverem alguma dúvida depois disso tudo, daqui meu e-mail, vocês podem
me enviar mensagens e eu vou procurar ajudá-los no que for possível. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Ó, ok, agora sim.